O nosso convidado é o Carlos Medeiros, candidato a prefeito de Feira de Santana pelo Partido Novo, formado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Feira de Santana, teve sua vida laboral sempre na iniciativa privada. Atuou como executivo de carreira por mais de 20 anos na Ambev, onde se tornou sócio. Atualmente é empresário no setor de alimentação e construção civil. Essa é a primeira vez que Carlos Medeiros vai enfrentar as urnas aqui em Feira de Santana. Inicialmente, muito bom tê-lo aqui conosco. Um ótimo dia, seja bem-vindo aos nossos estúdios. E a gente já inicia perguntando ao senhor, candidato, o que é que motivou essa candidatura pela primeira vez à Prefeitura de Feira de Santana? Por que o Carlos Medeiros decidiu se tornar candidato? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe aqui do Bom Dia Feira, a todos os nossos ouvintes, né? A equipe aqui, a Ana Paula, o Valdir Moreira, Bárbara Barreto, o Miro, que é Nascimento, mas também é Moreira, né? O Dilson, que não está aqui hoje com a gente. Então, é um prazer imenso voltar aqui, né, ao programa Bom Dia Feira, a Rádio Princesa. E o que me motivou a participar do pleito político é exatamente a falta de representatividade, a ineficiência dos políticos que nós temos, a minha indignação com esse status que a gente tem, e a gente precisa realmente fazer uma mudança verdadeira e definitiva, mas não aquela mudança de trocar 6 por meia dúzia, uma mudança de, não só de pessoas, uma mudança de propostas, uma mudança de projetos, uma mudança na prática, na gestão pública. E quando você olha para o nosso pleito, você não vê ninguém que represente isso. E a população precisa ter essa opção. Precisa parar de a cada 4 anos a gente ter que escolher o menos pior. A gente precisa ter pessoas que realmente entreguem aquilo que Feira precisa. E um cenário desse, pós-pandemia, onde você vai ter dificuldade com a arrecadação da cidade, você precisa de alguém que saiba administrar mais do que nunca. Alguém que tenha capacidade de gestão. Alguém que saiba como gerir um recurso do montante que é a arrecadação de Feira de Santana, em torno de 1,5 bilhão. Quando você está em sua casa e tem um problema na rede elétrica, você chama um eletricista, você não chama um encanador, você não chama um técnico de informática. Então a prefeitura hoje precisa disso, precisa de gente profissional, que sabe gerir, que sabe resolver problemas e que não vai ficar pensando só politicamente, como chegar no próximo mandato, como se manter no poder. E é a hora de a gente colocar gente técnica e capacitada em Feira de Santana, e por isso a gente está aqui com essa proposta, que é a única proposta de renovação verdadeira para Feira de Santana. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. Qual o seu plano para a mobilidade urbana em Feira de Santana? A gente sabe que tem aí um projeto do BRT em conclusão, e quem assumir a prefeitura também vai ter esse projeto aí para administrar. O que é que o senhor pensa a respeito da mobilidade urbana de Feira de Santana e como o senhor imagina no seu governo? Olha, eu tenho conversado com especialistas, engenheiros que têm projetos para a Feira de Santana, né, bastante estudado, desenhado, e o principal ponto da nossa mobilidade é que hoje o sistema conectado, ele traz todos os bairros para a Feira de Santana. Praticamente todas as linhas ossadas de todos os bairros, ela vem para o centro da cidade. Isso acaba com o trânsito e torna extremamente caro também você ter um sistema de transporte. Por isso que a tarifa de Feira de Santana é uma das maiores que tem. E cada vez mais as pessoas utilizam outros meios de transporte. Isso faz com que menos pessoas estejam no sistema público, né, no sistema coletivo de ônibus, utilizando os aplicativos, e faz cada vez mais o sistema ficar caro. Então, o melhor modelo que eu estudei para a Feira de Santana é um modelo que a gente chama de tronco alimentador, onde você deixa de ter tantas linhas vindo para o centro da cidade, você define 4, 5 linhas que vão vir para o centro da cidade, e os bairros passam a ter um transporte exclusivo para cada necessidade do seu bairro, que alimenta esse tronco que a gente chama o sistema de troncal. E aí você deixa de ter uma quantidade imensa de ônibus vindo para o centro da cidade, você faz com que o trânsito ele seja melhor, fica mais amenizado porque não tem essa quantidade, e você tem um serviço público muito melhor. Essas linhas troncais terão ônibus passando a cada 5 minutos. Então, o máximo que você vai gastar, né, de qualquer bairro que você esteja de Feira de Santana, do mais distante ao mais próximo, algo em torno de 20 minutos. E na região metropolitana, algo em torno de 30 minutos. É o que a gente tem nesse projeto, que já existe em outras cidades, onde você dá um foco muito maior
na mobilidade do cidadão, né, dentro do seu bairro, num transporte que é exclusivo para ele e para o centro da cidade, dentro do sistema troncal, conforme eu falei. Um outro ponto importante para a mobilidade urbana é que a gente tem que trazer todos os transportes hoje disponíveis para essa mobilidade, e esse sistema faz isso. Então, através de uma plataforma digital, você integra todos os motoristas de aplicativo, transportes alternativos, todos os taxistas, com o próprio BRT, que a gente vai ter que reestudar para ver como se encaixa o projeto, que ele está muito mal definido, e o próprio ônibus normal. Tudo isso dentro de uma plataforma única, onde o cidadão ele pode comprar seu passe, inclusive, para todo dia. O valor do passe ele pode estar sendo utilizado diariamente, ou ele pode comprar um passe semanal com desconto, ou quinzenal, mensal. Então a gente tem que rever, o mundo mudou, a tecnologia mudou, o transporte público está mudando em toda a cidade e a gente não pode ficar atrasado. Outro ponto relevante é que Feira de Santana é uma das cidades mais planas que a gente tem na Bahia e no Brasil. E nós abandonamos simplesmente a bicicleta. E a bicicleta vem crescendo enormemente, não só em nossa cidade. E a gente precisa parar de errar com essa modalidade. Então, o nosso compromisso, inclusive, no nosso plano de mobilidade, é tudo que a gente fizer daqui para frente, a gente vai contemplar a bicicleta como importante modal. E, aos poucos, à medida do nosso orçamento, do dinheiro que a gente tiver disponível para investir nessa área, nós vamos resolver as grandes vias, trazendo ciclofaixas, ciclovias, para que a bicicleta possa ser usada largamente num plano de mobilidade pública. Bom, falando um pouco a respeito de economia. Com a pandemia, muita gente perdeu emprego, a gente sabe. No plano de governo do Partido Novo, o que é que está sendo projetado para a geração de emprego e renda aqui em Feira de Santana a partir de 2021, se o senhor eleito for? A primeira coisa, a gente tem que desburocratizar. Deixar de atrapalhar quem quer investir em Feira de Santana. Então, aquela pessoa que quer colocar o seu pequeno negócio ou um grande negócio, ela tem que ter as portas abertas para a prefeitura. Então, nós temos que digitalizar todo tipo de serviço público, licenças, documentos, né, alvarás, fazer com que isso seja muito mais rápido. Receber, né, um investidor aqui é muito importante. Feira de Santana é o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste. Então, é difícil a gente entender como a gente não consegue atrair e perder empresas como a gente vem perdendo para outras cidades. Então, em conversa com especialistas da área, tentando buscar, eu já fiz alguns estudos para trazer empresas para a Feira de Santana, e quando vocês fazem esse tipo de estudo, Fernando, são dois tipos de análise que são basicamente relevantes para você montar uma nova planta, por exemplo. Primeiro é a proximidade do seu mercado consumidor. E quando a gente fala de Nordeste, o maior mercado consumidor do Nordeste disparado é a Bahia. E Feira de Santana tem uma posição geográfica muito boa, faz com que esse custo logístico, que é o principal impacto, seja muito bom em Feira de Santana. E o segundo ponto é a questão da isenção fiscal, principalmente do ICMS. Como você não tem um regimento especial para nenhuma cidade especificamente da Bahia, então Feira de Santana é totalmente competitiva. O que me leva a minha opinião, né, é que nós temos um grande problema político das empresas não virem para cá. Né? Existe uma falta de alinhamento entre os poderes público, municipal e estadual, que dá preferência a outra região, muito mais por uma via política do que por uma questão técnica. Então, o nosso centro, eu estive visitando o nosso centro industrial ali ao lado do Tomba, né? E acabado, abandonado. Existe um problema político de quem é a responsabilidade, se é da prefeitura, se é do governo. Foi criada uma nova taxa, onde as indústrias pagam agora um valor para que seja feita a manutenção, mas ainda não está definido claramente quem é que vai fazer, né, essa manutenção. Então, isso tudo gera uma insegurança para o investidor. Eu vou te dar um exemplo muito claro que rodou há 6, 8 meses atrás, um vídeo do Luciano Heng, que é o dono da Arvan. Ele tinha comprado um terreno, pelo que eu entendi do vídeo, e esse terreno tem algum embaraço aqui em Feira de Santana. Algum equipamento público deveria existir naquele terreno e tal. A prefeitura se manifestou na época, eu acho que a Câmara de Vereadores também chegou a se manifestar, falando da impossibilidade daquele terreno e tal, e acabou por ali. Se eu sou prefeito, eu pego o telefone do Luciano Heng, vou descobrir em algum lugar como é que faz. Parceiro, ó, vem para a feira que aqui a gente vai arrumar outro terreno para você comprar. A gente não pode ficar parado, tem um problema e não resolve. Uma empresa que poderia trazer 200, 400 empregos para a Feira de Santana. Como é que a gente perde o Mercado Livre, que abriu um depósito, né, em Lauro de Freitas? Não tem lugar melhor geograficamente do que Feira de Santana para fazer isso. Então nós temos que ter um plano de atração
dos investimentos, mostrar que a nossa prefeitura vai estar de porta aberta. Você vê um grande empresário aqui em Feira de Santana, ele não consegue falar, nem com o secretário. Né? Tem cidades que são desenvolvidas, que investem, que sabem o valor do trabalho, do cidadão ter renda, dele ter o seu ganha-pão. Você sabe como é que eles fazem? Qualquer pequeno negócio que é aberto, o prefeito faz questão de ir lá para parabenizar e mostrar que aquela pessoa que está investindo na sua cidade, ela está de parabéns, ele está botando o dinheiro dele aqui. E é isso que a gente vai fazer em Feira de Santana. Nós vamos receber muito bem, não só investimentos grandes, estrangeiros, que a gente vai captar para a nossa cidade, mas o pequeno empreendedor também. Nós temos que dar oportunidade a quem quer trabalhar. Antes de começar na política, eu imaginava que a grande maioria das pessoas, elas queriam Bolsa Família, queriam assistencialismo, e isso é importante, a gente tem que saber que as pessoas têm a necessidade de se alimentar hoje, não é amanhã. Então isso é muito importante. Mas nas minhas visitas aí, o que fica claro é que as pessoas querem trabalhar, querem ter uma oportunidade de desenvolver. E nós temos que levar o desenvolvimento econômico também para os bairros, para os distritos. Então, para que cada vez mais a cidade possa crescer. Então, nós temos projetos em várias áreas que já existem dentro da comunidade, mas que o poder público não fomenta. Por exemplo, eu fui a Boqueirão, lá de São José. Ele já tem um trabalho em relação a frutas, a castanha de caju. Então, o nosso papel como prefeitura é o quê? Vamos trazer alguma grande empresa, não sei, a Brasfruit está aqui dentro de casa. Eu não conheço o pessoal da Brasfruit, nunca conversei, mas será que ele não pode colocar um ponto ali, treinar as pessoas que estão ali, qual é o tipo, a qualidade da fruta, como tem que ver, e ele comprar? Nós temos projetos da Nestlé, em parceria com produtores no sul do país, nós temos projetos na linha agrícola também, pecuária em outros lugares, onde o investidor, o grande, né, a indústria vai lá e dá todo o suporte, a pessoa cria, né, o frango, o suíno, o que seja, e depois vende para o próprio frigorífico. Nós temos que levar renda para as comunidades. O cidadão, ele quer gerar renda e não depender do governo. O governo tem que entregar para ele somente educação, saúde, né, e segurança e infraestrutura básica. Agora, atividade econômica, quem gera emprego é o cidadão. E é isso que a gente vai fazer. Estamos conversando com o candidato a prefeito de Feira de Santana pelo Partido Novo, Carlos Medeiros, que abre a nossa série de entrevistas com os candidatos. Sobre educação, candidato, de que forma o senhor planeja a infraestrutura de escolas aqui em Feira de Santana e também em relação ao próprio Índice de Desenvolvimento da Educação, IDEB, que é o que o senhor imagina que é possível alcançar aqui em Feira de Santana? Olha, a nossa educação, ela está abandonada e as pessoas pensam a educação, pelo que eu vi, muito preocupado em que as crianças passem de ano, porque a remuneração, o Estado, o município recebe, né, a transferência do governo do Estado com base nisso. E às vezes as pessoas falam, Carlinhos, vamos trabalhar na escola no tempo integral, tal, mas o primeiro passo para a educação é fazer com que o aluno tenha o conhecimento hoje de um tempo que ele já está na escola. O aluno da escola municipal, né, pública, ele já sai atrás do aluno da escola privada. Se você tem uma corrida de 100 metros, né, o aluno da iniciativa privada ele já está 50 metros à frente, porque ele tem experiências que o aluno da escola pública municipal não tem. Ele tem uma condição de vida onde ele tem um bom sinal de internet, então ele tem acesso a muita informação, ele viaja para outras cidades, conhece outras histórias, ele tem acesso a teatro, a jogos esportivos, a um mundo que o aluno da iniciativa pública não tem. Então, nós precisamos melhorar a estrutura das escolas públicas, nós precisamos melhorar, né, a qualificação dos nossos professores que precisam ter investimento na sua capacitação. Hoje, os planos de capacitação que eu vi da prefeitura, você pega 1 a 2 vezes no ano, coloca os professores numa sala, faz um treinamento, acabou. Não, nós temos que trazer essa interação, né, de maneira contínua, ao longo de todo o ano, através da tecnologia. O professor precisa se desenvolver para esse novo mundo, de como falar com esse novo aluno que tem acesso à informação desde pequeno, que ele já está integrado à internet. Fora a questão de toda a qualificação que a gente tem que ter, né, do nosso profissional de educação, né, que está sedento também para se desenvolver. A pandemia ficou claro, o professor está tendo que se reinventar para dar aula via internet. É outra coisa, ele tem que ser não só o professor com conhecimento adquirido, mas ele tem que ter técnicas pedagógicas para poder manter a atenção do aluno, né? E ao mesmo tempo você precisa trazer também para essa melhoria escolar a comunidade para dentro da escola, participar.
do dia a dia da escola, das decisões, para que dê valor àquele trabalho dos professores, né, da diretoria, e a gente possa ter uma escola cada vez mais integrada. Nós temos que trazer novas atividades, novas matérias extracurricular para as nossas escolas. A gente não pode falar no mundo de hoje, né, somente de português, matemática, história. Você tem que falar de educação financeira, de robótica, você tem que ter laboratório, fazer uma compostagem dentro das escolas, né, aula sobre informática. O mundo vem mudando, empreendedorismo. A nossa juventude, a nossa criança precisa, ela precisa estar ambientada com esse novo mundo. Senão ela sai da escola e não adianta nada. Então a gente vai investir nessa linha. Nós vamos aumentar consideravelmente a quantidade de vagas em creche. É uma grande defasagem que tem em Feira de Santana, né? Os dados mostram isso e a necessidade popular também. Então nosso grande foco é na educação básica, que é a grande competência do município, e também aumentar a quantidade de creches, focando no profissional da educação e na estrutura. E quando a gente fala em qualificar e valorizar o profissional da educação, não é somente salário, né? Aí vem tudo, né? A questão da capacitação, da estrutura, da segurança das salas de aula. Então é um projeto muito maior, porque a questão salarial ela vai sempre acontecer. O ser humano sempre vai querer ganhar mais, e isso é normal. E essa discussão de salário com o professor, com a classe, a gente vai ter sempre, vai estar sempre sentado à mesa para discutir dentro daquela possibilidade. Porque o professor, para mim, é a função mais importante que tem em qualquer sociedade. Se a gente não tem um professor valorizado, nós não vamos ter bons engenheiros, nós não vamos ter bons advogados, médicos. O professor é a base de tudo. Agora, não vamos enganar o professor e dizer que porque a gente valoriza o professor como eu valorizo, a gente vai dobrar o salário do cara em 4 anos. Né? Não. Agora nós temos que, na medida do possível, na medida do que a gente tem no orçamento, valorizar e dar, sim, condição, não só salarial, mas de estrutura de trabalho, de ambiente de trabalho, para que o professor continue tendo o que ele tem, que é prazer em passar conhecimento para a sociedade. Bom, a gente tem pouco menos de 4 minutos restantes para a entrevista. Eu queria perguntar ao senhor a respeito da saúde, que é um dos grandes desafios de uma cidade como Feira de Santana, ainda mais em tempos de pandemia. Como é que o senhor imagina a saúde da cidade em relação à sua estrutura e o acesso à saúde, como no seu governo, se eleito for, deve ser tratada a saúde? Olha, Fernando, a nossa saúde, desculpa, ela está na UTI. E a gente precisa, é o primeiro foco que a gente tem para resolver, é a saúde, porque a saúde não espera. A pessoa morre, né? E o primeiro choque que a gente vai dar na saúde, a gente vai estar trazendo um sistema que foi feito em São Paulo de mobilização, de utilizar todo o sistema privado, toda a parte ociosa do sistema privado, para acabar com essa fila que nós temos. Então, o importante é você buscar os recursos, e essa é a nossa grande diferença do nosso plano. Pô, como é que você vai fazer para acabar com essa fila, né, com essa demora? Tá? Precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro, a gente vai buscar esse recurso onde o governo é ineficiente. No corte de privilégio, de cargos, né, de cabides de emprego, vai gerar o dinheiro, vamos pegar esse dinheiro, investir, né, e acabar essas filas. Vai ser o primeiro grande choque que a gente vai dar na gestão. A maioria dos equipamentos médicos, eles ficam ligados 24 horas. Então, São Paulo fez esses grandes mutirões de mobilização para pegar essa ociosidade da iniciativa privada e acabar com essas filas. E nós vamos fazer isso, vai ser o primeiro grande choque. O segundo ponto, aí, como é que a gente mantém um atendimento sem ter essas filas? A parceria com a iniciativa privada, ela tem que ser mantida para que você não tenha essas filas. E segundo, né, você tem que ver a viabilidade do hospital municipal. Feira de Santana é uma das poucas cidades, 1 ou 2 cidades do tamanho dela, no Brasil, que não tem um hospital municipal geral, e é um caminho para a gente seguir. Bom, a gente tem 1 minuto e quase 2 minutos para encerrar. Eu queria agradecer o senhor e deixar aí o momento para o senhor colocar as palavras finais para os seus possíveis eleitores. Bom, Fernando, obrigado à Princesa, obrigado a você, a todo o time aqui do programa Bom Dia Feira, a todos os nossos ouvintes. E é importantíssimo esse momento para que a população conheça que existem hoje na política de Feira de Santana 2 projetos. Um que representa a mesmice, que representa a política velha e tradicional, do toma lá da cá, do pensamento único individual de se manter no poder, onde as decisões tomadas são sempre pensando o que é melhor para meu grupo,
né? Isso dá ou não dá voto. Então, se você, cidadão, eleitor, quer que isso continue, escolha qualquer um dos outros candidatos que estão aí. Mas se você quer uma mudança de verdade, uma renovação, um pensamento totalmente fora da linha política, mas dentro de uma linha técnica de mudança, de quebrar realmente o sistema do toma lá da cá, para que a gente tenha dinheiro para fazer o que o povo precisa. Focar na educação, na saúde, aí você vem com a gente, você vem para o Novo, você vem me conhecer e discutir nas redes sociais, Carlos Novo FSA, Instagram, Facebook, YouTube, e você vai ver o que é um projeto de verdade. Você vai participar desse projeto. Nós vamos construir junto um modelo diferente para a Feira de Santana. Um modelo muito melhor. Um modelo que o governador Romeu Zema de Minas Gerais está fazendo. Então, isso é o que nós trazemos para a Feira de Santana, é a pura verdade, é o que já acontece. E isso que eu vou fazer, segundos, candidato. Isso que a gente vai trazer e vai fazer em Feira de Santana é o que eu fiz a minha vida toda. Então eu sei fazer, eu sei resolver problema, eu sei cuidar do orçamento de qualquer cidade. Conversamos então com o candidato Carlos Medeiros, do Partido Novo, abrindo esta série de entrevistas aos candidatos a prefeito aqui em Feira de Santana. A gente vai à chamada da cobertura das eleições e voltamos na sequência. Eleições 2020 na Princesa FM 96,9. Apuração, informação e opinião. Você confere aqui. Direto da urna para o ouvido do povo. Princesa FM nas eleições municipais. Coordenação.